Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, vamos conhecer a corporação fundada por Robert Gilmore Letourneau, um inventor incansável, de origem humilde com pouco estudo, que revolucionou a terraplanagem e até outros setores como a indústria do petróleo, sendo o inventor da plataforma marítima. Além de ser um dos maiores inventores da história, com aproximadamente 300 patentes em seu currículo, Letourneau era um religioso e filântropo como poucos nesse mundo. Mas antes de conhecermos essa incrível história, eu peço para que se inscrevam no canal e ative o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então vambora! Robert Gilmore Letourneau nasceu no dia 30 de novembro de 1888 em Richford, no estado de Vermont, uma pequena cidade que atualmente tem pouco mais de 2.000 habitantes e faz divisa com o Canadá. Robert estudou até os 14 anos e passou a se mudar com frequência, exercendo diversos trabalhos. Numa época que trabalhou como torneiro, fez um curso de mecânica por correspondência, porém nunca concluiu as aulas. Por não parar em emprego nenhum, seus pais ficavam irritados, sendo considerado a ovelha negra da família, já que seus irmãos trabalhavam muitos anos em um emprego só. Algum tempo depois, Letourneau se muda para São Francisco, no estado da Califórnia, onde trabalhou na usina elétrica da Yerba Buena e aprendeu a trabalhar com solda e se familiarizou com a aplicação da eletricidade. Em 1909, Robert fez outro curso de mecânica de motos, mas esse ele concluiu. Nos anos 10, ele montou uma oficina mecânica, a Superior Garage, em sociedade com um amigo na cidade de Stockton. Porém, ele fora convocado na Primeira Guerra Mundial, mas por conta de um acidente de automóvel, ele sofria muitas dores no pescoço, o que fez ele trabalhar como assistente de manutenção numa base naval da Marinha em Vallejo, na Califórnia. Porém, quando a guerra acabou e ele foi dispensado do serviço militar, Robert descobriu que a oficina tinha falido e tinha uma enorme dívida para ele pagar. Em busca de uma ajuda divina, Letourneau foi a uma igreja e o reverendo lhe disse: Deus precisa de homens de negócios tanto quanto precisa de pregadores. E assim, Robert foi à luta para voltar a ser empresário. Para sanar parte de sua dívida, ele reparou um trator Holt de esteira e ainda nivelou 40 acres com ele usando um scraper rebocado. O scraper, ou raspadeira, é um implemento usado para nivelar terrenos, raspando a terra num nível reto e guardando o excesso numa concha. A invenção de 1883 de James Porteous já era conhecida por Robert e inicialmente era um implemento puxado por cavalos. Com a evolução das máquinas pesadas no início do século XX, os scrapers também evoluíram para equipar os novos veículos motorizados. Letourneau gostou muito do trabalho de terraplanagem e conseguiu comprar um trator Holt usado, e com um scraper alugado começou a trabalhar no ramo. Em maio de 1921, ele montou uma oficina onde começou a trabalhar no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos scrapers, combinando os negócios de terraplanagem e construção de equipamentos. Em 1929, funda a R.G. Letourneau Incorporated. No início dos anos 30, de acordo com a sua autobiografia, Letourneau decidiu deixar de doar ao dízimo com a proposta de doar mais depois que as empresas expandissem. Porém, logo após essa decisão, ele passou por uma crise, sendo afetado pela Grande Depressão. Ele chegou até a dizer em seu livro que Deus não faz negócios dessa maneira. Se você esperar para ver como será a colheita antes de dar a Deus a sua parte, será visto por ele como um homem de pouca fé. Ele, com certeza, percebeu minha justificativa falsa. Dessa forma, Robert voltou atrás e decidiu que, além de doar seu dízimo, ele queria ir mais além e assim começou a pregar e fazer ajudas filantrópicas. Durante o trabalho de terraplanagem, sua empreiteira trabalhou em projetos importantes como a represa Hoover e a rodovia Boulder, ambos no estado de Nevada. Logo, a sua fábrica de implementos começou a ter muitos resultados positivos, que em 1933, Robert decide parar com o trabalho de terraplanagem para se dedicar exclusivamente em sua fábrica. A partir de então, Letourneau teve uma explosão de criatividade, onde passou a inventar suas incríveis máquinas. Em 1935, fez uma nova planta em Peoria, no estado de Illinois, perto da fábrica da Caterpillar, e sua expansão não parou por aí, abrindo filiais em Toccoa, no estado da Geórgia, Vicksburg, no estado do Mississippi, Longview, no estado do Texas, e em Rydalmere, na Austrália. A planta de Peoria não foi feita à toa perto da corporação famosa de tratores, pois as empresas tinham um contrato de parceria e os produtos da Letourneau passaram a ser vendidos na rede de concessionárias da Caterpillar.
Uma das invenções de Robert foi o trator Turnapull, um veículo de 2 rodas que poderia vir em diversas configurações de potência. O Turnapull poderia ser usado com diversos implementos inventados por Letourneau, como Turnamixer, uma betoneira, Turnahopper, uma tremonha para moer rochas, Carry-All, que seria o scraper, Turnarocker, que é um basculante, Turnacrane, que se trata de um guindaste, e o Turnahauler, que é uma prancha para carregar veículos. Com o início da Segunda Guerra Mundial, os Turnapull, assim como seus implementos, fizeram muito sucesso, que tornou a corporação conhecida fora dos Estados Unidos. Robert também desenvolveu o Tilt Dozer, uma lâmina dianteira inclinável para usar nos tratores Caterpillar. Os equipamentos de terraplanagem de Letourneau representou quase 70% de todos os usados durante a guerra. Nessa época, também criaram um Turnacrane adaptado para içar aviões. Depois que a guerra acabou, a aliança contratual de 10 anos com a Caterpillar acabou, mas a Letourneau se tornou uma empresa muito bem vista no setor de máquinas pesadas, e sua expansão continuou, criando muitos implementos incomuns, como o Turnalayer, que servia como molde para erguer paredes externas e casas, e o Turnamover, que poderia levar casas inteiras. A empresa também lançou o Turnadozer, que é um bulldozer de pneus. Em 1946, Robert comprou um hospital militar não usado em Longview, no Texas, onde criou a Letourneau Technical Institute, onde combinava trabalho, estudos e religião cristã. Nessa época, quando Letourneau podia viajar, ele pregava o evangelho e fazia projetos de caridade tanto nos Estados Unidos quanto em outros países ao redor do mundo. Em 1953, a corporação Westinghouse Air Brake Company, corporação mundialmente famosa na fabricação de freios a ar para trens e caminhões, também conhecida por Webco, comprou a Letourneau por $30 milhões e a empresa passa a se chamar Letourneau Westinghouse Company. Logo após isso, Robert criou a Letourneau Technologies e não parou de surpreender com sua genialidade e esforço. A economia norte-americana ficou superaquecida no pós-guerra com um boom econômico que fez muitas pessoas comprarem carros novos. A Europa também já estava se recuperando da guerra e a indústria automotiva do continente estava voltando a se desenvolver. A demanda por petróleo era muito alta, mesmo sabendo que havia muito a ser explorado em alto mar, não havia um método eficaz para esse tipo de extração. Após estudar sobre os desafios da exploração em alto mar, Robert passou a idealizar o Scorpion, que seria uma plataforma de petróleo que poderia flutuar, se movimentar na água, além de poder se fixar e se levar num local para extração. A estrutura era desenvolvida em forma de tripé e o mecanismo para elevar a plataforma usava comandos elétricos ao invés dos hidráulicos. Robert Letourneau desenvolveu tudo por conta própria e o custo estimado do projeto seria de $3 milhões. Ele ofereceu esse projeto para algumas empresas e a companhia de extração Zapata Offshore Company de Houston, no estado do Texas, se interessou no projeto. O presidente da companhia era George Herbert Walker Bush, que acabaria se tornando presidente dos Estados Unidos entre 1989 a 1993. Seu filho George Walker Bush seria presidente alguns anos depois, se elegendo por 2 mandatos seguidos, de 2001 a 2009. Letourneau fez a proposta de construir a plataforma por conta própria e a Zapata daria $400 mil para Robert caso a ideia não funcionasse, mas receberia $550 mil mais 38 mil ações da corporação petrolífera caso conseguisse. Ao final de 1954, começaram a construir o Scorpion e a plataforma só ficou pronta em 20 de março de 1956. Assim, ela foi para o Golfo do México, onde no mês de junho daquele ano, extraiu petróleo em alto mar com sucesso. Com isso, a Zapata pediu para Letourneau criar uma segunda plataforma chamada Vinagron, que ficou pronta em 1957. Dessa forma, Robert criou um método revolucionário que mudou para sempre a indústria do petróleo, onde até hoje suas ideias são usadas. Em 1958, Letourneau volta para o setor de construção e mineração e apresenta mais uma ideia revolucionária, a tração elétrica.
Baseado nas modernas locomotivas a diesel, Robert, que já tinha boa experiência usando eletricidade, criou o sistema de tração elétrica. O motor convencional trabalha como unidade geradora de energia, que transmite a força para as rodas que as fazem girar. A vantagem do sistema, além de proporcionar uma transmissão de potência e torque mais uniforme, é que poderia suportar motores maiores e bem potentes, pelos quais câmbios e diferenciais convencionais não aguentariam. Isso possibilitou às indústrias desenvolverem imensos veículos que aumentaram a eficácia do trabalho. O primeiro veículo a ver com essa transmissão foi o imenso Scraper Pacemaker, que poderia usar o enorme motor Detroit Diesel 16V71. Nessa época, com a tração elétrica, Robert passou a desenvolver enormes e insanos veículos. A pedido das Forças Armadas dos Estados Unidos, os chamados trens terrestres foram desenvolvidos. A ideia inicial era para uso na indústria madeireira para rebocar árvores sem necessidade de abrir estradas para caminhões convencionais, mas logo virou um experimento militar que criou os imensos Turnatrain. Logo depois, desenvolveram um veículo Snowfreeter, que era feito para rodar na neve do Ártico canadense. E também foi criado o Snowtrain, que combina os dois modelos anteriores. E finalmente criaram, em 1960, o TC-497 Overland Train, que ao invés de usar motores diesel, usava 4 motores a jato com potência combinada de 4.680 cavalos. Com 9,10 metros de altura, o equivalente a um prédio de 3 andares. Sua capacidade de carga era de 150 toneladas. O gigante tinha 54 rodas no total, que fazia o veículo ter um comprimento de quase 183 metros. É o equivalente a mais de 6 tritrens e 30 metros enfileirados. O veículo foi testado no deserto de Yuma, no Arizona, que comprovou ser um sucesso. Porém, com a criação de helicópteros de carga como o Sikorsky CH-54 Tari, o conceito de trem terrestre ficou ultrapassado e logo engavetaram o projeto. Em 1961, a LeTourneau Technical Institute ganhou status de universidade, se tornando a LeTourneau University. Robert, aos poucos, começou a aumentar a porcentagem do dízimo, chegando a uma certa altura da vida a doar 90% de tudo que ganhava. Numa entrevista, ao perguntarem se isso era verdade, LeTourneau respondeu: "Eu não dou nada a Deus, pois tudo lhe pertence. Eu é quem fico com 10% dele." Em 1966, aos 77 anos, deixa a presidência da LeTourneau Technologies para seu filho Richard. Porém, Robert continuava onde ele mais gostava de ficar, no seu modesto escritório, criando mais ideias em sua prancheta de desenho. Nessa época, os Estados Unidos estavam na Guerra do Vietnã, e um dos maiores problemas enfrentados pelos soldados norte-americanos eram as densas florestas, onde os Vietcongs faziam ataques surpresa, além de atrapalhar o avanço das tropas. Então, a empresa desenvolveu o Tree Crusher, cuja tradução é esmagador de árvore, que se trata de uma enorme máquina de 60 toneladas que possuía 3 rodas de aço e uma grande barra dianteira que derrubava as árvores pelo caminho. Mas pelo fato de ser grande demais, era alvo fácil para as tropas inimigas, além de serem caros para serem operados. Mas com a criação de herbicidas, o custo de operação baixou muito, além de proporcionar segurança às tropas. E dessa forma, os veículos foram aposentados. Porém, os Tree Crushers continuaram a ser produzidos por muitos anos para a indústria civil. E em março de 1969, Robert LeTourneau sofreu um derrame pelo qual nunca mais voltou à consciência, e acabou falecendo no dia 1º de junho daquele ano, aos 80 anos. Em suas assinaturas, LeTourneau sempre colocava Mateus 6,33, um trecho do livro do apóstolo de Jesus Cristo que diz: "Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo." Mesmo com um ensino básico incompleto, Robert foi capaz do feito extraordinário de ter aproximadamente 300 patentes em seu nome, se tornando um dos maiores inventores da história. Em 1970, a empresa LeTourneau Technologies foi vendida para a Marathon Manufacturing Company, que foi renomeado para a Marathon LeTourneau Company. As ideias malucas que fez a LeTourneau famosa continuaram, como a criação do 6594, que é um carregador de toras. Dotada de uma grande pinça dianteira, é capaz de carregar dezenas de toras de uma vez só.
Em 1978, surgiram as enormes pás carregadeiras Electrodozer, que possuem transmissão elétrica. Em 1984, a Marathon e a General Motors fizeram um acordo de construir caminhões fora de estrada Titan, que eram fabricados pela T-Rex, e nessa época também começaram a criar as enormes pás carregadeiras Série L, incluindo o L2350, que é considerada até hoje a maior pá carregadeira do mundo, pesando aproximadamente 260 toneladas, carregando mais de 40 metros cúbicos de terra de uma vez só, podendo iniciar até 72 toneladas. Em 1994, o grupo Rowan comprou a empresa por $50 milhões e em 2011, a companhia Joy Global compra a Letourneau de Rowan e em 2017, a Komatsu Limited compra a Joy Global. E assim, o grupo japonês de máquinas pesadas é a atual proprietária da Letourneau, onde até hoje fabrica suas enormes pás carregadeiras. Robert Letourneau tem seu nome imortalizado em ruas, aeroportos e monumentos, além de ter muitos livros a respeito de sua vida. Então, pessoal, conheciam as máquinas de Letourneau ou a vida de seu fundador? Espero que tenham gostado do vídeo, então peço para que deem um like e compartilhem. E eu me despeço com Letourneau trabalhando. Até logo e fique com Deus!